Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui, né, reunidos para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a nossa doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Vou fazer uma prece do Pai Nosso. Pai Nosso. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, nos corações a pulsar, que estais na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em nós, que estais naquele que nós amamos, naquele que nos fere, naquele que nos busca de verdade. Pai nosso, santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, o que é bom, o que é justo, o que é gracioso e o que é grandioso. Pai nosso que estais no céu, venha ao nosso reino de fé, de caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que nossas rogativas prezem mais o nosso orgulho do que as nossas reais necessidades. Pai nosso, que através dessa oração nos encha com teu amor. Perdoas as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas faltas. Perdoa-nos quando se torna frio o nosso coração. Perdoa-nos assim como nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo quando nosso coração esteja ferido. Pai nosso, não nos deixe cair nas tentações, nos erros, vícios e egoísmos. Livrai-nos de todos os males, todas as ciladas, armadilhas, de toda violência e de todo infortúnio. Pai nosso, livra-nos de toda enfermidade, de toda dor, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades fizerem necessárias, que tenhamos a força e a coragem de dizer: obrigada, Pai. Que assim seja. Que seja sempre a sua vontade e não a nossa. Que assim seja. Bom, vamos ler aqui mais um texto de Neio Lúcio, né, com Chico Xavier, de Jesus no Lar. O título do nosso capítulo de hoje é O Santo Desiludido. Diz assim o texto: inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio no mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro. Apague a sede de lucro que lhe fere nas veias. Isso é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre casamento, clamava aflito: é disparate.
A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder, isso é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quando alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade, o júbilo do povo é desregramento, fuja a desordem, venha orar subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, entristecia-se de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ossos na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso, adorador, a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgavam arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por força das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou à vista de semelhante e inesperada aflição dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicídio vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos e humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. No texto lido hoje, né, aqui no capítulo 11 de Neio Lúcio, o Santo Desiludido, vimos que a fé sem obras é uma lâmpada apagada, como diz o texto, né? E no início do texto, vimos um devoto retirando-se para uma gruta isolada. Para crescer, né, o homem não tem que se isolar, pois é com a convivência com outros homens que o ajuda no seu crescimento íntimo e espiritual. Jesus nos disse que vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que observamos é que o homem não pode ter uma vida insípida. Isso é, sem sabor, uma vida tediosa, né? O que acontecia a cada vez que eles pediam conselhos a esse devoto. Jesus nos ensina que nós precisamos realçar o que temos de melhor, né? Mostrar a parte boa das pessoas e das situações que nos cercam, procurando o melhor ao nosso alcance. No texto, o devoto incentivava os homens que o procuravam, né,
para agirem de forma diferente, onde a vida perdia praticamente o sentido, tornavam-se imprestáveis e ficavam fracos. Jesus deixa entender que a maioria das coisas da vida está inacabada, que o homem precisa dar a sua contribuição na obra de Deus, que nós não podemos esperar por uma vida sem desafios. Pelo contrário, é na superação dos desafios que o homem encontrará o sentido da sua vida. De Luca nos diz que quando nós somos o sal da terra, passamos a ser os colaboradores ativos de Deus e não críticos de sua obra. Quando nos tornamos sal da terra, abandonamos a preguiça, a mediocridade, a insegurança, o medo, né, que são as causas maiores dos nossos problemas. Ao ser procurado pelos homens, o devoto simplesmente destruiu a vida deles, pois acabava com seus conselhos com alegria, com otimismo e com o próprio sonho dos homens. Que muitas vezes se afundavam, né, na descrença e na inércia. Mas o erro não estava só no devoto, né? Mas sim nos homens também. Eles simplesmente acreditavam em tudo que ele dizia. E nós sabemos que o pensamento é uma força poderosa que pode fechar ou abrir os nossos caminhos, né? Vimos também que ele acreditava no poder da oração. Porém, a oração sem ação, ela perdia todo o seu significado. E no Evangelho, no capítulo 27, está escrito que a prece do dia é o cumprimento dos nossos deveres, qualquer que seja a natureza deles. Foi a mensagem que o texto trouxe para mim. Agora fica com vocês, se quiserem complementar, se tiverem percebido outra coisa. Vamos lá? Flávio? Rafael, quer completar alguma coisa? Não, Aninha. Daqui a pouquinho já vou ter que falar. Vou aproveitar o seu texto, vou introduzir ele. Fernando? Não? Bom, então eu deixo o espaço para você, Rafael. Aproveite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom, boa noite a todos. Mais uma terça-feira que a gente se encontra aí para continuar o estudo da obra Nosso Lar, debaixo de bastante frio. Eu espero que todos estejam bem. E vamos seguir aí no caminho com o André Luiz, que vamos recordar, a gente se recorda aí que na semana passada, quando a gente estudou André Luiz, ele estava indo se encontrar com o Rafael, que era um amigo lá da Dona Laura, da casa onde ele estava hospedado, e o Rafael ia conduzi-lo para o primeiro posto de trabalho no Ministério da Regeneração, que é um ministério de Nosso Lar, que cuida das pessoas mais necessitadas da colônia espiritual Nosso Lar. Bom, então na semana passada a gente falou da beleza que é o serviço, a gente lembrou ali com a Dona Laura da importância que tem da pessoa se lançar ao trabalho ao invés de ficar só olhando, porque tem aquelas pessoas que são excelentes doadoras de ideias, mas pouca
Poucas vezes são doadoras de mãos, de pernas, ou seja, não praticam a caridade. Gostam muito de observar. Então a gente passeou aí com a dona Laura, tecendo explicações muito doces, muito bondosas, como que se André Luiz estivesse preparando a gente para mergulhar agora numa outra zona de nosso lar. O Ministério da Regeneração. Para quem está acompanhando a obra, a gente vai vendo assim que a obra vinha numa crescente, vinha trazendo assim notícias de nosso lar, fala da mãe, fala de muitas coisas boas, mas agora chegou a vez de encarar a realidade de outras pessoas que estão acolhidas na colônia espiritual Nosso Lar. Tem muita paisagem bonita, mas a caridade não se resume a paisagens bonitas. Nós vamos entender que, muitas vezes, Jesus nos espera no lugar onde a felicidade foi embora e a tristeza fez morada. Então, é neste lugar agora que André Luiz vai encontrar o seu recomeço, o recomeço da sua trajetória, não mais como homem do mundo, mas dessa vez como espírito imortal. E se começar algo é difícil, a gente vai ver que recomeçar é mais difícil ainda. Vamos então começar o capítulo através aí da projeção. Ô Flávio, tomara que funcione, porque toda vez não funciona. Todo mundo vê? Tá vendo, Flávio? Trabalho, enfim. Bom, acho que sim. Eu acho que é esse. Bom, o título é Trabalho, enfim. A gente vem falando de trabalho em vários momentos. Então eu vou começar a leitura e depois a gente vai parando para comentar e eu volto para a tela. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. André Luiz narrando. Não era bem o hospital de sangue, nem o instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar, gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer a terrível miséria espiritual que se via no lugar. Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse eu admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos, André, esclareceu a velhinha, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas reuniões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Então veja, o que a gente nota aqui? A gente começa a ver que a primeira impressão de André Luiz no lugar é de estremecer. E aí a gente começa a retirar justamente do ensinamento da obra aquilo que a gente pode trazer para a nossa vida no dia a dia, para o nosso mundo prático. E o que é que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? A gente pode trazer o seguinte: muitas vezes, quando nós estamos diante de uma oportunidade muito grande, nós vamos nos deparar com coisas difíceis. E a primeira impressão que a gente tem é de desistir. E nessa hora, André Luiz fez aquilo que ele vinha aprendendo em nosso lar desde quando ele chegou no plano espiritual, não só no nosso lar, mas desde quando ele chegou no plano espiritual. Aprender a orar. O que André Luiz faz? Se recolhe na prece.
Porque, na verdade, a prece é justamente para os momentos de dificuldades. Nós queremos encarar a prece como um momento de dificuldade material, como um momento de dificuldade que a gente tem de resolver determinadas circunstâncias. Mas a prece, se ela é realmente aquilo que nos liga a Deus, se nós estamos com Deus, nós não podemos temer as coisas. Paulo de Tarso dizia assim: tudo posso naquele que me fortalece. Obviamente que Paulo de Tarso não estava ali querendo dizer que a gente vai fazer loucura, que a gente vai ser imprudente, mas quer dizer que nós, quando estamos com Jesus, ganhamos um reforço íntimo para fazer aquilo que precisa, para continuar lutando, para continuar no caminho que a gente precisa traçar, para vencer uma tentação, para vencer uma prova que é difícil. Neste caso, André Luiz estava diante de uma provação. Veja que ele era médico quando estava encarnado. Estava acostumado com o tipo de ambiente banhado de sangue, com gente chegando acidentada, mas nunca tinha visto nada igual à Câmara do Ministério de Nosso Lar. Tamanho sofrimento que se via no lugar. É isso que o André Luiz começa a mostrar para a gente. O tamanho do sofrimento que se via ali. E mais que isso, logo de cara, a sala de recepção é o seguinte: tem pouca gente trabalhando, muito sofredor, pouca gente para fazer a caridade, para prestar o serviço de auxílio. Olha o dia que o André Luiz chegou para se aproximar do serviço, justamente no dia que tinha pouca gente trabalhando. Porque quando a gente chega olhando, não, meu filho, você vem aqui que primeiro você vai observar o trabalho, aí está aquilo tudo funcionando perfeitamente. Outra coisa é você pegar o trem andando e ter que dar um jeito de entrar nele e sair com a coisa andando. É nessa situação que está o André Luiz. Chegou e a primeira notícia é o seguinte: olha, o pessoal teve que sair para ir ajudar os samaritanos. E aí a gente começa a perceber o seguinte: se falta trabalhador no centro espírita aqui, encarnado, no plano espiritual também. Porque nós temos uma tendência enorme para preguiça. E quando a gente desencarna, que vai chegando no plano espiritual, não é diferente. Nós continuamos do jeito que somos aqui. Então, se nós éramos preguiçosos aqui, vamos continuar preguiçosos no plano espiritual. Ninguém vai desencarnar e vai falar assim: ah, meu Deus, mas é muito bom trabalhar. A gente muitas vezes custa entender que o trabalho é uma bênção. Então, no plano espiritual também falta trabalhador. Mas qual a diferença daqui para o lado de lá? Qual a diferença entre nós para os espíritos que já estão mais próximos do Evangelho de Jesus? É que eles não têm medo do trabalho. Nós ainda temos. Nós reclamamos, queixamos, falta gente, falta não sei o quê. Eles não. É isso que tem que fazer? É esse número de pessoas que tem para o trabalho? Vamos fazer na medida das nossas possibilidades. Porque quem faz por amor age dessa forma. Faz porque quer. Faz porque ama. Não fica exigindo as coisas. Essa é a lição do amor. Quem faz por amor, faz porque gosta. Se você não faz por amor, começa a botar um monte de defeito, um monte de dificuldade nisso, naquilo, outro, você não é obrigado a fazer aquilo, por que você não larga? Afinal de contas, se é para eu ficar dentro de uma coisa reclamando daquela coisa, eu não estou ajudando nada. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Então a gente vê as duas frentes aí os dois enfrentamentos de André Luiz. Primeiro, entrar num lugar de muito sofrimento. Segundo, entrar num lugar de muito sofrimento com pouca gente para trabalhar. Vamos seguir aí.
Flavinho, vai vendo aí que quando a gente chegar do lado de lá vai ser assim, hein? Vai ser assim, não é a gente trabalhando, não é a gente sofrendo, ó. Irmão Tobias, gritava uma pessoa. Por caridade, gritava um ancião, gesticulando agarrado ao leito à maneira de louco. Eu estou a sufocar, isso é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair daqui, quero ar, muito ar. Aqui a gente começa a notar o quê? O André Luiz narrando o sofredor em nosso lar. E para quem está chegando agora, para as pessoas que nunca leram o livro, vão começar a falar assim, meu Deus do céu, mas me chamaram para um estudo, isso não é um estudo, é um filme de terror. Aqui a gente começa a ter um desenho do trabalho de socorro espiritual dos espíritos. Mas, para a gente mostrar como é que funciona o socorro, a gente precisa mostrar como é que funciona o sofrimento. E é justamente esse desenho que André Luiz quer trazer para nós, esse cenário que ele quer demonstrar para nós. E aí, André Luiz continua narrando assim. Tobias aproximou-se e examinou o irmão com atenção, perguntando-lhe: por que teria o Ribeiro piorado tanto? É a pergunta de Tobias. Experimentou, Tobias, uma crise de graves proporções, explicou a servidora. E o assistente Gonçalves, assistente lá das câmaras, esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre amigo não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, Tobias, ele se ausentou sem consentimento nosso a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigia uma presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçavam-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade, em benefício dele mesmo. E Tobias diz, fez muito bem. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Aí vem aqui o problema. O que o André Luiz traz para a gente, então? Tem uma pessoa no leito gritando que está sufocando. Veja, a obra é de 1947, não tinha coronavírus. A pessoa no leito gritando que está sufocando ainda, como se ela estivesse ainda desencarnando lá na Terra. Porque, na verdade, a pessoa não consegue se desprender daquela vida que tinha no plano material. Então ela fica revivendo aquele momento da morte como se fosse um pesadelo que a gente não desperta. Mas, Rafael, isso aí é um castigo de Deus. Não é não. Porque, na verdade, só depende de nós se desligar desse pensamento. Não depende de ninguém. Depende só da gente. A gente se desliga do pensamento e o problema acaba. Se fosse castigo de Deus, ia acabar no dia que ele quisesse que acabasse. Na verdade, Deus pode fazer a intervenção, mas a gente lembra que Deus não é aquele que cria o sofrimento, mas é aquele que permite que nós passemos pelo sofrimento quando a gente precisa aprender alguma coisa. E é justamente esse cenário que a gente vê aí. O que a gente vê? A servidora vai dizer assim, olha, a gente pegou ele levantando da maca, ou seja, levantando do socorro e dizendo que queria voltar porque a família precisava dele. Mas essa necessidade que ele tem da família
é, na verdade, a perturbação do pensamento de quem estava encarnado que está chegando até ele. Então, o que a gente começa a ver? O que a gente começa a ver é o seguinte: o pensamento que atravessa e que vai chegar ao plano espiritual, assim acontece porque muitas vezes é o próprio espírito que também não tirou, não perdeu a sintonia com quem estava aqui encarnado. Não é simplesmente, eu estou chorando muito, eu vou perturbar o meu familiar que está lá. Imagina se as pessoas que choraram a morte de Chico Xavier estavam perturbando o Chico que está lá. Imagina se alguém que chora aqui na Terra perturba um espírito evoluído como Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi. São espíritos que, ao passarem pela desencarnação, simplesmente mudam o estado vibracional com plena consciência daquilo que estão vivenciando. Mas os espíritos que não conseguem, que são muito agarrados à matéria, eles continuam vivendo como se estivessem encarnados, com preocupações de pessoas encarnadas. E aí nós precisamos orar por eles. Mas o que a família faz muitas vezes é se rebelar contra Deus e querer que essas pessoas estivessem de volta. E é justamente isso que ele passa. Aí entra o ministro Tobias, sempre com muita calma, e vai dizer assim: olha, vou pedir para a equipe lançar advertência à família. Que advertência é essa que a família vai receber? Porque, veja, a gente está falando de uma advertência do plano espiritual. Será que vai ter um médium lá que vai incorporar e vai aparecer para a família para falar assim: olha, meu filho, você precisa parar de pensar naquele seu familiar que partiu? Obviamente que não. Muitas vezes a advertência que vem para nós do plano espiritual é da seguinte forma: vamos receber aquilo que nós precisamos. E ali, o que o Tobias sugere como terapia é preocupação. Está faltando preocupação na família. Ou seja, está faltando passar por outro tipo de sofrimento, está faltando ter outras coisas para se preocupar, e aí fica parado naquele sofrimento, naquele ciclo vicioso, que a pessoa pensa que é vítima, que não sai daquilo e fica ali. Muitas vezes, quando nós estamos assim, a justiça divina manda para nós algumas outras coisas que a gente hoje encara como dificuldade, mas que, na verdade, é um remédio, que não só nos ajuda, como ajuda também a outras pessoas que fazem parte da nossa família, que fazem parte da nossa família espiritual, não só consanguínea. Então, a gente muitas vezes não sabe o que pede, mas Jesus sabe o que nos dá, o que manda para nós. E ali o remédio é preocupação. Para desviar o foco, para tirar o foco daquela pessoa que precisa ser atendida e que não consegue porque está sofrendo ali a perturbação em nosso lar. E a gente pensa o seguinte: mas se nós estamos cercados de espíritos superiores em nosso lar, por que essa gente consegue fazer essa interferência ali? Porque nós estamos no Ministério de Regeneração e porque nosso lar não é tão distante do umbral. Mas a gente vai perceber que esses espíritos já estão sendo socorridos. Então a gente começa a perceber ali que, embora o cenário seja triste, seja muito parecido com instituições psiquiátricas de antigamente, aquelas pessoas já estão sob o amparo de emissários de Jesus, já estão sob o amparo de pessoas que estão ali para cuidar delas. A gente vai prosseguir. Onde que eu parei mesmo, Flávio? Você que me guia.
É aqui. É aqui. É. Fixei o doente, André Luiz narrando, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como uma criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Eu quero só lembrar aqui, comentar uma outra parte, que foi o seguinte: a servidora aplicou passe de prostração. Isso é engraçado, porque a gente, quando vai à casa espírita, pensa assim, eu vou receber passe, deixa eu voltar aqui para comentar isso é importante, vou receber passe do espírito. Aí a gente pensa que vai receber passe, vai ganhar aquela energia e vai sair da casa espírita novo em folha. Muitas vezes, quando você pede ajuda ao espírito, o que ele te dá é prostração, dependendo de qual for o seu desejo. Eu me recordo de certa vez que um espírito... A pessoa estava precisando de uma ajuda, não sei o quê, e foi buscar atendimento espiritual com um determinado mentor. E aí o mentor disse assim, olha, você precisa tomar passe durante 2 meses. E a pessoa ia tomando passe. Passou uma semana, ele continuava com a dor, ele tinha uma dor no quadril muito grande. Passou a 2ª semana, outra dor no quadril. 3ª semana, dor no quadril e dor no joelho. E ele começou a perceber que aquele negócio de passe não estava adiantando nada. Ele falou, engraçado, no início eu senti um alívio, mas agora... E aí, passado 1 mês tomando passe, o mentor falando assim, olha, você volta dia tal. Aí ele ia assistir a palestra, depois tinha o passe, e ia para a consulta com o mentor. Passado 1 mês, ele falou assim, olha, sinceramente eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, porque afinal de contas, eu estou tentando me converter ao espiritismo. Nem era espírita, mas vim porque falaram que eu ia ser curado. Mas a minha dor, ela não melhora em nada. Muito pelo contrário, tem hora que eu acho até que ela está piorando. Aí o irmão espiritual virou para ele e disse assim, mas você quer mesmo saber por quê? E toda vez que um espírito perguntar para a gente, você quer mesmo saber por quê? A melhor resposta é não. Eu me lembro do Zé Raul, quando, logo depois que ele sofreu o AVC, que ele foi conversar, quando o espírito de Camila aparece para ele, e ele falou assim, olha, as pessoas estão me perguntando por que tanto tempo assim, eu estava trabalhando e agora aconteceu isso comigo, e o Camilo perguntou, você quer saber por quê? E o Raul, velho de guerra, disse não. Mas esse senhor, que estava procurando o centro espírita à época, disse sim. Ele falou assim, olha, meu filho, é porque você tem aprontado muito. E dentre as coisas que você tem feito contra você, com o uso disso, daquilo outro, e contra o lar, e contra as outras pessoas no seu trabalho, a divindade e o seu próprio anjo de guarda pediu que a gente não curasse você, porque senão você vai fazer coisa muito pior. Então, muitas vezes, o passe, ele não é para dar energia, para às vezes tirar um pouco de energia da pessoa, para ela não continuar fazendo bobagem. Essa que é a verdade. Então, muitas vezes a gente recebe o auxílio, reclama do auxílio que está recebendo e só vai entender quando desencarnar que aquilo que a gente passou a vida reclamando, ali estava o nosso remédio, ali estava a nossa paz. Porque Deus, todas as vezes que dá uma dificuldade, o remédio está do lado. A gente só, muitas vezes, não enxerga. Mas Deus nunca põe um problema sem colocar a cura do lado. E aí, seguindo no capítulo, a gente vai ver o seguinte. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões.
Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhe a procedência e o histórico da situação. André Luiz falando. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da dona Laura relativas à curiosidade e me calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e de esperança. Prometeu que iria providenciar recurso e melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu em lágrimas. Seguimos, então, através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam com as dolorosas impressões da morte física e, muitas vezes, sob o império de baixos pensamentos. Então, olha só que coisa. O Tobias, que é o gestor ali, que estava cuidando das pessoas ali na Câmara dos doentes, em nosso lar, ele percebe que aquelas pessoas precisam de ajuda. Só que a ajuda não é muitas vezes do jeito que ela quer. Mas ele tem a maior calma e não fala desse jeito igual a gente está jogando aqui, porque aqui a gente está estudando. Mas se você vai fazer um atendimento fraterno, você não vai falar com a pessoa aquilo que ela não tem condição de suportar, porque é uma gota de verdade num litro de amor. Não adianta eu querer que a pessoa entenda a justiça divina, empurrando a justiça divina goela abaixo. A gente vai mostrando às pessoas como é que Deus procede na nossa vida. E entre um carinho aqui e uma permissão ali de algumas coisas, aqueles espíritos vão se adequando e vão recuperando a energia, mas acima de tudo recuperando a consciência. Porque o pior de tudo é a pessoa estar no cativeiro psíquico. Você pode ter a doença que for, você pode ter o problema que for, vai doer, mas o cativeiro pior é o psíquico, é a mente. Porque quando eu estou doente, mas eu estou equilibrado, eu consigo sonhar, eu consigo rezar, mas quando eu estou doente e estou desequilibrado, eu não consigo nada. E é justamente esse, muitas vezes, o caso de alguns espíritos que estão ali naquele setor de nosso lar. Tanto assim que logo depois André Luiz vai falar que percebe um mau cheiro no ar, que aquele mau cheiro vinha do pensamento daquelas pessoas. E por que isso? Porque para a gente aqui, pensamento não é nada, pensamento é coisa que está guardada como se os pensamentos estivessem circunscritos ao nosso cérebro. Mas a gente já sabe, até por experiências, que o pensamento ele consegue emitir ondas muito parecidas com as ondas que a gente chama aqui na Terra, na física, de eletromagnéticas. Tanto assim que a gente tem experiências aí da física quântica, experiência do Nicoleles e outros pesquisadores mais no campo da medicina. Mas, ali para os espíritos, o pensamento não só tem forma como tem cheiro. E aquele grupo de pessoas com pensamento adoecido gerou um mau cheiro no ambiente enorme. E a gente começa a perceber por que o umbral é daquele jeito que estava descrito lá, no início do livro. Porque quando você pega um monte de pessoas que estão com um pensamento ruim, elas começam a projetar o ambiente em que elas vivem. E se a gente trouxer isso para o plano do encarnado, funciona assim também? Funciona. A diferença é que eu não vou estar vendo a onda mental das pessoas, não vou estar visualizando isso. Mas eu vou perceber o quê? Que a nossa casa é reflexo daquilo que nós somos.
O meu ambiente de trabalho é reflexo daquilo que eu sou. Então, se eu tenho a mente desorganizada, tudo em volta de mim está desorganizado muitas vezes. Salvo aquelas pessoas que trabalham com aquela desorganização, aquela bagunça organizada. Eu deixo isso aqui que eu me acho aqui. Mas nós estamos falando daquela desorganização da mente que provoca a desorganização de tudo à volta. Ali, esses espíritos começam a gerar aquele clima ali em nosso lar. Então a gente vê que, olha o primeiro posto de serviço de André Luiz. Olha a dificuldade do trabalho. Imagina se alguém fala com a gente assim, olha, você vai receber uma oportunidade de trabalho aonde? Ali, ó, naquele lugar difícil. Ah, mas ali eu não quero ir, não. Vamos lá. Reservam-se estas câmaras, explicou Tobias, apenas a entidades de natureza masculina. Divisão no lugar. Tobias, Tobias, eu estou com fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava o outro. Pelo amor de Deus, eu não suporto mais. Outra pessoa. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a minha interrogação. André Luiz estava muito curioso, não queria perguntar nada, mas aí não aguentou. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro de tanta angústia? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação, André. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quantas lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. No Evangelho, Jesus disse assim, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Cada um segundo as suas obras. Então a gente vê que, na verdade, nós vamos coletando crédito ou débitos e que quando chegamos no plano espiritual, nós temos que dar conta daquilo que a gente plantou. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Por aquilo que nós cativamos para nós, por aquilo que nós geramos no outro. Somos todos nós responsáveis por aquilo que cativamos. E ali nós estamos diante de um quadro de pessoas que buscaram aquele problema todo para si mesmos. A gente viu no parágrafo anterior o senhor Ribeiro, ele falando assim, olha, o André Luiz dizendo assim, olha, isso daí nada mais é do que aquilo que ele buscou para a própria vida. Nós estamos encarnados. A encarnação é uma experiência. O que é que a gente tem construído para o nosso futuro no plano espiritual? É uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. O que é que a gente tem construído enquanto espírito imortal? Enquanto valores imortais, valores do Evangelho? Vou seguir. Depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou Tobias, são contrabandistas na vida eterna. Mas como assim, Tobias? O interlocutor sorriu em voz firme. Acreditavam, André, que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor no plano do espírito. Supunham que o prazer do crime, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição de caprichos
atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejo a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de trocar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam, André, as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir valores da espiritualidade. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. E é verdade. A pessoa é muito bom para fazer negócio, mas não consegue adquirir nada que seja espiritual. Se eu tenho inteligência para fazer negócio, por que é que eu não posso ter inteligência para cuidar das coisas de Jesus? Se eu tenho tanta inteligência para as coisas da matéria, por que é que eu não tenho percepção para as coisas do espírito? Porque eu não quero. É simples assim. Eu sou dominado pelas sensações que transitam no meu corpo físico. E isso é uma verdade. Dizem os espíritos que quando a gente reencarna, o perispírito é aquilo que prende o espírito à matéria. A gente fica preso ao corpo e muitas vezes nós perdemos a noção daquilo que é o plano espiritual e passamos a vida por conta de curtir prazeres carnais. Então, aquelas coisas que são difíceis não tem valor para mim, porque eu gosto daquilo que é fácil, daquilo que me traz prazer no físico, no plano físico. Eu gosto de sensações da carne, mas não penso em nenhuma alegria do espírito. É a grande diferença que se tem entre sucesso e fracasso na visão puramente material e na visão espiritual. Porque se eu tenho simplesmente a visão material, sucesso é simplesmente ganhar dinheiro e produzir mais dinheiro. Mas quando eu também olho as coisas com um olhar espiritual, sucesso não é só ganhar dinheiro. Sucesso é também vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, as dificuldades enormes que nós temos íntimas. Porque o desafio do Evangelho não é vencer o outro. Porque perdoar o outro não é um desafio para nós contra o outro. É um desafio íntimo. Praticar o Evangelho é um desafio íntimo, é um desafio pessoal. Tornarmos-nos pessoas melhores é um desafio pessoal nosso e que nós vamos prestar contas quando reencarnar, quando voltarmos à pátria espiritual. Eu vou seguir para a gente terminar. Flávio, você vai falando aí quando der a hora, hein? Porque... Então a gente vê pessoas entrando no plano espiritual como mendigos da alma. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns desses infelizes semimortos, André. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. Ou seja, se já estava ruim, vai piorar. 32 homens de semblante patibular. Patibular é criminoso. De semblante criminoso permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu:
Estes sofredores, André, padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhe crentes negativos. Ao invés de aceitarem Jesus, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono e, como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso para eles, senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento. Ou seja, antes a gente viu um passe de prostração, agora um passe para fortalecimento. Sob meus olhos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso em terríveis encarnações cadavéricas. Ou seja, o que a gente vê aqui? A gente vê o seguinte: quem trabalha em reunião mediúnica vê que algumas vezes chegam espíritos que estão adormecidos. Aqueles espíritos desencarnaram, não têm consciência e continuam ali muitas vezes sem conseguir conversar, sem conseguir nada. E muitas vezes eles estão num loop. Eles não conseguem sair daquele pensamento. Há espíritos que ficam como se estivessem sonhando, vivendo de novo tudo aquilo que praticaram. Por quê? São espíritos simplesmente voltados e fechados para o mal. Eles acreditam no crime. Acreditavam e continuam acreditando no crime. E aqui a gente vê uma nota importante da doutrina espírita. Não era para eles estarem no chamado inferno? Por que essa gente está ali sendo socorrida? Porque Deus não quer a morte do ímpio, Ele quer a morte do pecado. Não quer Jesus ver a gente mal. Deus é amor. Ele quer que a gente seja socorrido, mas quer que nós nos recuperemos pelo nosso próprio esforço. E ali, enquanto aqueles espíritos dormem, eles não estão com condição de consciência de receber ensinamento nenhum. Então, enquanto isso, qual é o trabalho de Tobias ali no plano espiritual? Passe. Passe para esses espíritos começarem aos poucos a despertar. E o que a gente vê ali? Eles começando a botar para fora como se fosse um vômito, um líquido viscoso, como se fosse uma coisa negra, como se fosse um vômito negro, passando mal. Aquilo tudo ali é o mal que o espírito tem dentro de si. Mas, Rafael, a pessoa está no plano espiritual, o corpo acabou, tem estômago. Tem alguma coisa dentro do espírito? Porque, afinal de contas, se eu morrer, eu não vou olhar assim, não dá para enxergar através do espírito. E aí a gente lembra daquilo que está lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, que o perispírito, ele é algo semimaterial. E que o perispírito traz a projeção, quando a gente desencarna, dos organismos físicos conforme a gente tinha quando estava encarnado. De acordo com o nosso merecimento, nós já reencarnamos, já despertamos no plano espiritual, muitas vezes sem a enfermidade, livre daquele problema, porque o corpo físico serviu de filtro. Mas quando são pessoas voltadas para o crime, que não acreditam em nada, acreditam no mal, muitas vezes a divindade impõe que elas resgatem o próprio mal que causaram nelas próprias. Não foi ninguém que fez mal a elas, senão elas mesmas. Porque todas as vezes que a gente lesa alguém, nós estamos lesando a nós mesmos. Então, vou partir para o encerramento, que agora a gente vai ver assim, olha. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Veja que o mentor espiritual
está sempre calmo. Ele está lá vendo aquilo tudo, mas está sempre calmo. Os espíritos superiores não se perturbam com o sofrimento. A gente que fica doido. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa da limpeza, mas em vão. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico, que recomeçava agora a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então a gente vê no final a lição da humildade de André Luiz. Dona Laura havia dito a ele: olha, André, quando você tiver oportunidade de trabalho, não fica só observando, não. Não se lance naquilo que você não está preparado. Mas quando perceber que é algo que você já tem condição de fazer, agarra a tarefa de uma vez. E o que apareceu para o André Luiz fazer? Limpar o chão. André Luiz era médico e no primeiro contato dele em nosso lar, ele tomou um susto quando falaram que o máximo que ele poderia fazer era um trabalho muito abaixo do enfermeiro de nosso lar. É o orgulho que fala mais alto, porque muitas vezes nós sabemos muito daquilo que é da vida material, mas no plano espiritual, esse conhecimento nosso muitas vezes não vale nada. Falta em nós amor no coração, falta em nós humildade, disposição para o serviço pelo outro, e não porque nós precisamos trocar alguma coisa ou com Deus ou alguma coisa que vá nos dar mais lucro. André Luiz ali viu a necessidade de ajudar tanto quem sofre quanto a Narcisa, que estava sozinha, para limpar o chão e aquele líquido negro daquele monte de gente. Então, nessa primeira oportunidade que ele teve, ele se agarra a um trabalho sem lembrar que ele era um médico aqui na Terra, porque no plano espiritual o título dele já tinha caído há muito tempo. E é assim que vai acontecer conosco também. A matemática financeira que a gente deve ter em conjunto com essa que a gente faz do nosso dia a dia, das nossas despesas, dos nossos créditos, é aquilo que a gente traz para o nosso espírito, de ganho e de perda. Nós um dia vamos despertar no plano espiritual e vamos enfrentar essa realidade, aquilo que nós levamos para o lado de lá, o quanto nós somos bons. Não precisamos ser perfeitos, mas o quanto nós conseguimos avançar como seres humanos, como servos de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Flavinho, passa. E depois, quem tiver alguma dúvida, a gente comenta. Vamos elevar o pensamento a Jesus. Pedindo ao Divino Amigo que nos ampare neste momento. Vem, Jesus, e nos envolva em teus fluidos benevolentes, diante de tantos desenganos no mundo. Nós temos a difícil tarefa de permanecer lutando
e de conservar o bom ânimo. Lembramos de ti quando dissestes que não deixaria nenhum dos seus órfãos. Por isso, Jesus, temos a certeza de que em qualquer momento de nossas vidas estás conosco. Mesmo que seja o momento mais difícil que nós tenhamos que atravessar, temos fé e confiança de que estás ali, ao nosso lado, que és o Mestre silencioso que caminha conosco todos os dias. Por isso queremos te pedir humildemente que nos ampare, porque ainda somos espíritos imperfeitos, que vacilamos muito mais do que acertamos, mas ainda assim temos condições de sermos úteis, de servir a quem precisa, seja com um olhar amigo, seja emprestando os nossos ouvidos, seja distribuindo um sorriso ou um abraço fraternal. Queremos te pedir, Jesus, mais disciplina para que possamos educar os nossos sentidos, a fim de que possamos ouvir sem malícia, enxergar sem lançar ondas negativas sobre a paisagem que estamos apreciando ou sobre o cenário do mundo, seja ele qual for. Que nossas palavras, quando não puderem ajudar, sejam apenas as de prece, arrogando a ti que ampare este ou aquele irmão desventurado. Por isso hoje, Jesus, se muito pouco temos a oferecer, trazemos em nossas mãos o nosso coração, que oferecemos como sentimento de caridade em benefício de todos aqueles que sofrem, nos hospitais, nas casas de saúde, e de todos aqueles irmãos queridos que perderam seus entes familiares e pensam que a vida acabou. Sê para eles, Jesus, a fonte de inspiração e de bom ânimo, a fim de que possam soerguer a alegria de viver e seguirem adiante, cientes de que um dia todos nós despertaremos no plano espiritual e que a vida continua aqui e mais além. Cuida de nós e fica conosco. Obrigado, Mestre. Obrigado, Maria Dolores. Obrigado, Dr. Herman. Que assim seja. Obrigada, Aninha. Obrigada, Rafael.